Para falar um pouquinho sobre esses decretos e também sobre o pacote da democracia, né, essa série de ações anunciadas pelo governo, eu quero chamar aqui o advogado Paulo Peixoto, que é especialista em direito constitucional. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos atender nessa sexta-feira à noite. Gostaria de saber primeiro do senhor como é que você avalia esse projeto do governo Lula que prevê esse aumento bem volumoso de pena para pessoas que atentarem contra a democracia e de que forma que o governo ou as autoridades poderiam delimitar, né, o que seria esse ataque, qual ataque deveria cair numa pena de 20 a 40. Vou começar por isso para depois a gente ir avançando, porque tem muita coisa para falar. Muito bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, essas medidas que foram adotadas, principalmente em relação ao aumento das penas, me parece, num primeiro momento, que foi exagerado. Aumentar as penas desse tipo de crime contra aí, né, as instituições democráticas, acredito que o governo usou, na verdade, uma forma de reação, né, uma forma reativa, tendo em vista principalmente o que aconteceu recentemente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse tipo de discussão que envolve política criminal é uma discussão que a gente precisa realmente refletir. Não se pode fazer a toque de caixa de forma desesperada e de forma reativa. Então me preocupa a estabelecer penas muito altas, penas que podem chegar aí a 40 anos, praticamente a maior pena do Código Penal. Isso é preocupante, tá? E principalmente penas quando envolvem ataques à integridade física ou até à vida de determinadas personalidades da República, como o presidente, como ministros do STF, presidente do Senado, presidente da Câmara. Por quê? Essas autoridades teriam, vamos dizer assim, uma vida que vale mais do que o cidadão comum. Então, se a gente observar a pena de homicídio e a pena para esses crimes que estão estabelecidos, há um descompasso. Então, me parece, nesse princípio, que esse estabelecimento vai além daquilo que realmente é o necessário e não está muito de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Doutor, hoje no momento em que eu fiz um debate sobre esse assunto, mais de um comentarista, inclusive comentaristas que divergem bastante sobre outros temas, neste tema, eles chegaram ali a um consenso de que poderia haver a possibilidade também das análises sobre o que se enquadraria nesse crime ou que não se enquadraria, gerar uma possibilidade de impedimento de manifestação de pessoas, por exemplo, que criticarem determinadas autoridades. Mas a gente está, nesse caso, falando desse projeto, de um atentado usando violência contra o Estado Democrático de Direito. Dá para fazer essa separação nessa análise ou se corre o risco realmente de que algumas atitudes sejam colocadas no mesmo balaio daquelas que possam significar, de fato, atentados mais graves ao Estado Democrático de Direito? Excelente ponto, Evandro. Quando a gente pensa na forma como eles estão estruturando isso no Código Penal, seria de fato que houvesse um ataque à ordem democrática, à democracia, às instituições, e não simplesmente um ataque à honra, um xingamento, uma crítica às autoridades. A crítica à autoridade é algo que está dentro até da liberdade de expressão. Eu posso criticar, não sou obrigado a concordar com o posicionamento, com as condutas das autoridades. Agora, o grande ponto essa norma penal, ela dá margem, ela é bastante abrangente, né? O que se enquadra dentro de ataque à democracia, às instituições democráticas? Viria uma norma explicativa dizendo se considera ataque nessas condições, quando há uso de armas, de violência que atentam contra, que de algum modo possam afetar a carga decisória, as decisões do país, aí poderíamos pensar num ataque em um grupo de pessoas armadas que atacassem o Palácio do Planalto, o Congresso, visando atingir as autoridades, o presidente, o vice, entre outros. Nesse caso, poderíamos enquadrar. Agora, simplesmente dizer o ataque à democracia é algo muito abrangente, muito vago, e ficaria a cargo do judiciário interpretar. Então, me parece que, se é para definir
decidir desse jeito, vamos por uma falta aí de legalidade, porque não há um critério definidor. Então, caberia, a meu ver, até se o Congresso de fato vai legislar no sentido de especificar qual o ponto, até onde é o ataque ou não. O simples xingamento não se enquadra aqui. Agora, doutor, falando um pouquinho sobre a possibilidade desse pacotão também transformar alguns tipos de crime em crimes hediondos ou endurecer penas também em relação a outros tipos de violência, a exemplo da violência dentro de escolas. Como é que o senhor analisa isso e como que isso seria implantado ao nosso direito e de que forma que isso poderia alterar, inclusive, o trabalho da justiça aqui no Brasil? Bom, tem essa questão dos crimes hediondos, né, de qualquer ataque, homicídios no interior das escolas que seriam enquadrados. Agora, a grande questão isso vale para o direito penal de um modo geral. Endurecer penas, aumentá-las, né, do ponto de vista, se olharmos as pesquisas, a princípio não resolve o problema. Não adianta nada eu estabelecer uma pena maior, o problema é a devida fiscalização, investigação e cumprimento, e aplicação dessa pena. Então, como que o governo vai estabelecer? Haverá ali alguém que estará fiscalizando, verificando, protegendo as escolas? Teríamos aí que aumentar, talvez, o efetivo da Polícia Militar, também para proteção da Guarda Municipal, e atuando em conjunto com o Ministério Público, e, se for o caso, até pedindo reforços à Polícia Federal. Esse é um grande ponto. Eu acho que aqui é uma questão que o endurecimento, classificar como crime hediondo, perde um pouco o sentido quando a gente pensa na efetividade da fiscalização, do policiamento. As crianças, de fato, estamos vendo aí inúmeras situações que alguém ingressa na escola, ataca, mata as pessoas, as crianças e tudo mais. Bom, e por que isso está acontecendo? O aumento da criminalidade? A gente precisa, então, mais efetivo, mais fiscalização, Ministério Público, também Ministério da Justiça precisa atuar para que isso seja coibido. Então, eu acredito que é mais uma questão de organização e funcionamento do sistema policial do que propriamente simplesmente aumentar a pena. Doutor, eu quero tocar num ponto final com o senhor, porque tanto nesse projeto da democracia, quanto nessas propostas de se tornar maiores as penas em relação a alguns crimes, a gente está falando de uma punição que aumenta. Então, em termos de anos, ou até um crime que deixa de ser comum para passar a ser um crime hediondo. Eu quero entender do senhor se isso funciona para impedir a criminalidade, ou se isso funciona para fazer com que os números da violência diminuam aqui no país, seja a violência política, seja a violência dos números trazidos, por exemplo, no Anuário da Segurança Pública aqui do Brasil. Olha, Evandro, ao meu ver, aumentar a pena, estabelecer aí requisitos que, de algum modo, façam com que a pessoa até, a princípio, tenha uma pena maior no início de um processo, uma condenação, não me parece que seja assim, o que vai resolver o nosso problema. Nosso problema não vai resolver só aumentando pena. A pena precisa ser, uma vez estabelecida, cumprida. Lembrando que nós temos aí, progressão de regime, que a pessoa cumpre uma certa parte e já pode progredir para o semiaberto, para o aberto. Então, só aumentar, ela fica um tempo mais presa, mas logo em seguida ela vai ser solta. Então, pelas pesquisas que nós temos aí, isso não diminui a criminalidade. O que diminui a criminalidade? A gente precisa incentivar políticas públicas e melhorar a educação das pessoas, melhorar planejamento para que haja incentivos e também, assim, a gente retire as crianças da criminalidade, façam com que elas tenham uma profissão, que elas enveredem por um caminho, que consigam, sim, adotar um rumo e seguir trabalhando e sair da criminalidade, porque é isso que vai melhorar o país, é isso que vai resolver. Agora, simplesmente só endurecer as penas, criar um sistema muito rígido, não me parece que vai resolver o problema a longo prazo. Pode, nesse princípio, falar, bom, estão ficando mais presos, a gente consegue reter mais aquele indivíduo, mas a longo prazo não me parece o adequado. Dr. Paulo Peixoto, advogado especialista em Direito Constitucional, muito obrigado por conversar conosco, um ótimo fim de semana. Para vocês também, obrigado. Até a próxima.